do caçador de drone, aquilo lá. Verdade. Bateu massa a arma do cara. Parece a arma de videogame, né? Eu achei muito bizarro. Mas enfim, vocês acham que ainda existe a possibilidade de uma escalada mundial ou nuclear? Cara, eu não sabia nem que era possível ter uma guerra por território. Olá, o episódio do Freecast! Terça-feira. O estúdio do Freecast é ruim de invadir. Nós com a audiência vamos se divertir. Porque no Freecast eu vou dizer qual é que é. Aqui não tem mole para ansiedade, tristeza e depressão. Quem fala com vocês é o comandante @Doug e me acompanha nessa batalha, nossa artilharia pesada, o Guilherme Melo _ Zdravutya Ribiata e Amelo, e eu não tenho culpa se acertei minha previsão lá em 2021. E nosso soldado de honra, nosso até o último homem, @Vim Sem Café. Será que tem café na guerra? Aumentar o microfone. Olha, eu não sei se tem café na guerra, mas aqui estamos sem café. Isso é tudo que eu tenho agora que eu me dei conta que eu tava com o microfone mutado aqui na gravação. Que legal. Mas só queria avisar que o antigo membro desta corja aqui, o @NewShowEO, ele fez uma previsão muito errada e é por isso que ele não pertence mais a este grupo. Ele disse que nenhum povo mais entrava em guerra por questão de território. E aí ele caiu da Análise. Ele foi considerado... Não se esqueça de ver nossas armas nucleares que explodem arco-íris em @InstaFreecast e também ver nossas gameplay de CS em @TikTokFreecast e nos mande o dia que você foi para a guerra equipado apenas com um garfo e uma faca de cozinha e destruiu 20 submarinos russos e ficou conhecido como o Tubarão de Kiev para e-mail do Freecast @gmail.com. Quem quer começar nesse papo explosivo, hein? Como é que é? Repete a frase aí. Vai pra guerra com escova de dente, Pedro. E aí já diria nosso querido Little War, né? O Adroaldo Little War, filho. Pois bem. Que hoje mora no céu. Talvez. Ou não, né? Vai que desceu os andares aí. Mas assim, vocês jogavam jogos de guerra nos seus respectivos? Claro que sim. Ele matou o passarinho. É aquela... Sei que era aquela prank que... Aquela pegadinha, melhor dizendo, que vem a SWAT na casa do cara. Pois é. Às vezes pode não ser uma pegadinha. Porém, Às vezes. Quais que vocês mais jogavam? Call of Duty? Ah, Qual é a pronúncia correta? Call of Duty. É Call of Duty. Não, é Call of Duty. Quem fala do jeito certo tem que tomar uma camaçada de palma. COD. E ponto. COD, se é... Eu jogava a medalha de honra. Todos meus. Eu preferia a medalha de honra. A medalha de honra Manon lá. era muito top. Pena uma das que primeiras protagonistas femininas de videogame. Qual? Que ninguém considerava. Qual? A Manon. Pensei que ia falar na Manuga de novo. Pois bem, talvez a gente tenha novas atualizações aí, graças ao Putin, né? Ao nosso glorioso Putin. Vai ter que censurar esse programa aí, cara. Por quê? Putin, tá falando Putin? Tu falou que tem que censurar Putin? Agora? Acho que Putin que pariu. Pois bem. É Putin que pariu. O Doug já tá descendo envenenado ali. É o Cianeto aí, ó, o Cianeto. Vai lá, toca a ficha, qual?
Qual vai ser o debate explosivo aqui? Tá, a primeira coisa que eu acho que a gente pode falar é que, evidentemente, esse episódio está indo ao ar praticamente um ano, ou talvez um pouquinho depois de completar um ano da guerra, né? Pelos cálculos aqui do estagiário, vão faltar 3 dias para fechar um ano quando este episódio for ao ar. Ok. Então, faltando 3 dias para completar um ano da guerra, a gente pode fazer um balanço do que aconteceu nesse primeiro ano aí de guerra, né? Agora, não adianta se rir que ninguém vai falar aquilo. Agora deu até saudade do Nilson, que hoje mora no céu. Então, a gente completando esse um ano, a gente pode falar um pouco dos impactos, né, da guerra, de como aconteceu essa guerra e das causas, dos memes, talvez. Memes não, né? A gente não vai falar de coisas felizes no meio de uma guerra, né? Vamos manter a seriedade o tempo inteiro e não vamos fazer galhofa. Jura? Não. Mas elas são fáceis? Já diria o nosso glorioso Arthur, né? Arthur do... Eu diria o cara que fala com a mamãe. Arthur do mal? Arthur do mal? Arthur de Blonde? Os caras conseguiram... O cara perdeu o mandato dele por ser idiota. Isso já demanda um nível de QI muito alto. Né? Eu não vou entrar nesse mérito, vamos voltar pro que interessa. Vocês acompanharam isso desde o início? Como é que foi assim? O que? Arthur de Blonde? A guerra! Vamos voltar para a guerra. Não, sim. Eu estou acompanhando desde o início. Mas assim, vocês foram surpreendidos quando falou assim, ó, guerra na Ucrânia, assim, na timeline de vocês? Ou meio que por acompanhar as notícias? Já tinha meio que umas provocações há muito tempo, sabe? E tinha o Biden dizendo por 3 semanas direto, todos os dias, que o Putin ia invadir a Ucrânia. Isso aconteceu de fato, assim. Por 3 semanas direto ele ficava todos os dias batendo. Né? Dá pra dizer que não teve aviso, né? E o Putin falando, não vamos invadir, é só um exercício, não sei o quê. E como eu tô acompanhando desde o início, né? eu lembro que no início foi esmagador, né? O início foi uma surra de... uma saraivada de tiros, melhor dizendo. Uma saraivada que iam tomar. E eu pensei que a previsão inicial dele ia se confirmar, que iam tomar Kiev em 3 semanas, mas não rolou. Eles não contavam com a astúcia do Zelensky, né? Que não fugiu e se manteve de pé lá, né? Enfrentando. E o próprio orgulho ucraniano, né? Dos soldados ucranianos, do povo ucraniano, de resistir, né? Eles não contavam com isso. E eu acho que foi um erro, assim, crucial para a estratégia da Rússia, se a gente parar para analisar, assim, de forma crua. Porque eles foram contando com a vitória rápida, né? Meio que aquela estratégia, acho que a gente comentou no episódio sobre a Segunda Guerra, o Blitzkrieg que fala, né? De um ataque rápido e avassalador. Isso. E eles foram contando com isso e na era da informação, eles não contavam, eles acharam que simplesmente iam chegar, iam tomar as coisas e foda-se, não ia ter resistência, assim. Os caras acharam que os ucranianos eram tudo uns cagão, é isso? Porra, na verdade, na era da informação, o impressionante é ter esse movimento todo de guerra, né? Porque, para pensar assim, pensem assim com a cabeça de pessoas que moram no Brasil, um país que, de certa forma, nunca entrou em guerra, assim, guerra é relevante, né? O impacto mundial. Tempos modernos, vamos dizer assim. Não, é guerra com impacto mundial, entende? Que não é uma guerra por petróleo, não é uma guerra por território. O Brasil nunca entrou em nada desse gênero, né? Quando teve a possibilidade de entrar numa guerra que foi para, digamos assim, ter a independência de Portugal, a gente teve a independência e... Portugal, sabe? Não dá pra falar palavrão mais, né? É full Portugal, assim, que... Não pode falar foda-se, não se importa.
foda-se Portugal. Porque, tipo assim, não dá pra considerar as guerras internas que a gente teve, nem as guerras aqui na região, né? Como grandes guerras que movimentaram, assim, o mundo inteiro, sabe? Essas movimentam. Por exemplo, as guerras que aconteceram no Mediterrâneo, acontecem até hoje, elas movimentam o mundo inteiro. Por mais que não pareça, mas movimento, porque à medida que tu vai vendo um árabe na rua, tu já olha, aquele cara ali, será que ele é pró-guerra? Será que é contra-guerra? Sabe? A mesma coisa tu não faz pra um ucraniano, por exemplo, porque tu não sabe que o cara é ucraniano, ele pode ser alemão. Sabe, tu não consegue fazer essa identificação. Tu entende o que eu tô querendo dizer? Aquela coisa, eu acho que o termo correto seria a dualidade do bem contra o mal, bem definido, do nós contra eles, né? No caso, isso. Eles... é aquela coisa assim de tipo, tem gente que argumenta em favor da Rússia, tem gente que argumenta em favor da Ucrânia, e se tu analisa de forma objetiva, né, a situação ali, tu meio que não consegue definir 100% ao certo quem tá errado, porque assim, eu confesso que desde o minuto 1 de guerra, que eu fiquei sabendo, eu olhei assim, tá, beleza, a Rússia tá emulando lá o que o famigerado Adolfinho fez lá nos anos 40, né, e vai ir pra cima da Ucrânia de uma forma completamente pra cima deles, se abusando, né? Pra cima deles, ele se abusando e foi tentar atropelar os malandros e não rolou, entendeu? Não, tudo bem, mas é que o que eu digo assim é o que faz vocês acharem que faz sentido a guerra, sabe? Por isso que eu disse, usem a cabeça de brasileiro que nunca teve uma guerra no seu próprio país. O que poderia motivar uma guerra nos moldes que tá tendo lá entre a Rússia e a Ucrânia, sabe? Porque eu não consigo, vendo com a cabeça de hoje, tá? Vendo com a cabeça de uma era moderna, onde a gente que é global, a gente tem comunicação instantânea com qualquer parte do mundo. Assim, os conflitos todos poderiam se resolver na base da diplomacia tranquilamente, mas tem um país que quer subjugar o outro e, tipo assim, parece que tá tudo bem pro mundo, entende? Pra mim não faz muito sentido, eu não consigo ver a lógica disso. Não, eu entendo mais ou menos o lado da Rússia, que como a Ucrânia queria entrar na OTAN, eu acho que a Rússia ficou com medo, a OTAN aqui na minha maior fronteira, será que eles vão invadir? Só que eu não consigo ver a OTAN invadindo a Rússia por... Pois é. Qual motivo? Justamente para evitar uma invasão, né? O Putin... Sim, mas quando que a OTAN invadiu em algum lugar? Esse que é o meu ponto. Exato. Tipo, a ideia, né, do Putin é que, eu não sei, o nosso querido Vladimir lá, ele tá completamente alucinado das ideias, porque, convenhamos, não pode ser normal o cara pegar e simplesmente ir pra cima de um outro país, assim, da forma como ele foi, por mais que não é a primeira vez que ele faz isso, né, que ele fez uma estratégia muito similar contra a Geórgia, se eu não me engano, em 2020 ou 2019, por aí, que é eu posso estar errando a data, mas ele avançou contra a Geórgia aí nessa década de 10 a 20 ali, com as mesmas desculpas, sabe? Porque a Geórgia estava ameaçando entrar na OTAN e tudo mais, e até hoje a Rússia comanda 20% do território da Geórgia, o que faz com que a Geórgia não possa entrar na OTAN, né? Então eles fizeram a mesma coisa que eles tinham feito na Crimeia, o que fizeram na Crimeia logo em seguida, e que estão tentando fazer agora, sabe? Então, tipo, ele vem numa escalada daquela coisa, eu fiz aqui, ninguém veio em cima. Eu fiz ali, ninguém veio em cima. Foi testando. E foi para cima da Ucrânia também, foda-se, ninguém vai fazer nada. E aí a gente para naquela coisa assim, do choque inicial, estamos em guerra, pode rolar uma guerra mundial. Todo mundo se informando o tempo inteiro sobre aquilo, com notícias, com grupos, no caso, eu entrei em uns 3 ou 4 grupos do Telegram que bombardeavam informações tanto em russo, quanto em espanhol, quanto em inglês
da guerra em tempo real ali, tipo, com vídeos, com fotos e tudo mais, que é uma coisa que, tipo, é muito fácil de hoje se documentar a guerra, né? Tipo, tem um perfil lá do... Hoje a gente tá foda os três aqui. Mas tem até um perfil lá de um soldado no TikTok, no qual ele começou a fazer vídeos no TikTok meio que diariamente ou sempre que possível pra tranquilizar a filha dele. Ele meio que se tornou um herói mundial, entre aspas, por estar compartilhando, fazendo as dancinhas pra fazer... É real, ele fazia as dancinhas com o pelotão e tudo mais pra tranquilizar a família, sobretudo a filha dele. Então isso gera uma empatia violenta, assim, a nível global, né? Porque daqui a 10 anos, 20 anos, esperamos que a guerra não dure tanto, né? Mas pós acabar a guerra, é muito possível que em algum momento vai ter ou um livro, ou um filme, ou uma série, ou tudo isso, que vai contar a história desse cara de alguma forma. Porque se ele morrer lá, ele morre como herói. Se ele sobreviver, ele volta como um herói. E, de qualquer forma, ele vai ser homenageado de uma forma ou de outra no futuro. Porque é uma história bonita e vai ser abraçada pela mídia. Porque a mídia sempre pega a guerra pra fazer alguma coisa, alguma mensagem. Mas tu percebe que aí a gente tem uma guerra totalmente midiática e não exatamente pelos motivos territorialistas que a gente ouve falar que tem. Porque, assim, da perspectiva... Por isso que eu me refiro a gente usar a cabeça de brasileiro que nunca teve guerra. Porque eu, pelo menos, eu não consigo conceber que um país queira anexar o outro hoje, entende? Uma coisa era, eu precisava da produção desse país, a questão de estratégia de defesa, que nem é alegado, mas assim, hoje não tem a possibilidade de algum país entrar em guerra com a Rússia, guerra física. Mas te trazendo um argumento... Mas o que a Ucrânia teria a oferecer à Rússia? Território ucraniano? Na verdade, ela tem a oferecer... Não só a questão estratégica, né? Porque tem uma questão histórica também da Ucrânia, que se eu não me engano, é a primeira capital da Rússia, né? Eu acho que é algo assim. Praticamente a Rússia ela foi fundada ali naquela região, então, digamos assim, pela questão histórica, tu poderia dar este argumento para uma anexação através de diplomacia. Eu vou te dar um argumento, tá? Mas antes de eu dar um argumento, eu vou fazer uma contextualização para fazer uma pergunta para vocês. Se chegasse hoje o presidente do Brasil, no caso hoje é o Lula. Companheiro Lula. Se ele chegasse assim e declarasse guerra a um país vizinho, tá? Digamos Argentina. Pode ser a Argentina. Companheiro. Tá? Não, vai fazer eu até não mais vou sentido declarar guerra à Argentina. Eu vou declarar guerra aos fascistas dos Estados Unidos da América. Mas aqui, ó, eles estão contra nossos amigos russos. Eles estão contra nossos amigos russos que estão só defendendo essa terrinha. Não, mas assim, vai conversar com isso que tu tá falando e com o que o Doug falou ali do exemplo da Argentina. Porque se chegasse e falasse, não, nós vamos entrar em guerra porque aqui é um exemplo, é apenas um exercício de imaginação. A Argentina se tornou um ninho de nazistas e o país está revivendo o nazismo e o fascismo. Teria um motivo para entrar nessa batalha? Talvez sim. E foi exatamente isso que o Putin fez. Ele quer... Como é que é o termo que ele usou? Desnazificar a Ucrânia. Sabe? Então, ele tem aquele argumento de colocar nós contra eles pro povo russo. Só que nem o povo russo comprou essa ideia 100%, sabe? Os mais fanáticos, sim. Então, aqui, ainda nessa alçada, teve um outro cara lá importante que falou que não era desnazificar. Ele falou que queriam demonizar, que o demônio estava consumindo aquelas pessoas da Ucrânia. Sim, mas
Mas até o argumento dos dois lados encaixa dos dois lados, que eu digo assim, esses dois argumentos de desdemonizar e desnazificar. Exorcizar, eu acho que é o certo. Pode ser. Esses argumentos, eles funcionam no seguinte sentido. Em qualquer cultura, quem é a favor de nazista? Em qualquer cultura, quem é a favor de demônio? Então, tu entende que é um inimigo comum a todos? Exato, então, se assim eu como disser, pintam o vou comunismo desnazificar... em alguns casos. Mas aí que tá. Ainda assim, o comunismo tem os seus adeptos. Agora, nazismo é meio que... Até quem foi nazista sabe que tá errado, entendeu? Não é o que mostra na série Hunters. No caso, eu digo assim, quem foi nazista no sentido de os países que tinham... Sim. Não, mas na série Hunters, que até teve essa segunda temporada agora estreando em janeiro, e que é muito boa a série... Sim. Não, na segunda temporada. Sim. Me parece. Quem não entendeu a minha cara é porque não viu a série. Pois bem, né? É uma série muito boa e que ela trata com bastante carinho da situação, assim, de todo o processo ali. Bastante carinho. Acho que o meu termo foi péssimo, né? Mas o que eu quis dizer com isso? É que é uma série que ela te leva pro lado do é bom bater em nazista e daqui a pouco ela te mostra o que seria o certo a ser feito. Entende? Então, tem esses dois lados da moeda. Tem até uma cena em determinado episódio que é deveras emblemática, né? Eu não vou dar spoilers aqui, assistam que são só duas temporadas, com um total de 20 episódios e vai passar rapidinho, assim, né? É sensacional a série, recomendo. Mas prossiga. Tá falando de quando a gente descobre o segredo? Não, é mais na segunda temporada mesmo. Ah, tá. Mas enfim. Então tá, legal. Deixa isso para colecionadores de streaming. Ele entendeu. Mas é que, na verdade, assim, se tu for parar pra pensar, é que o meu argumento é o seguinte: pegar e colocar um inimigo comum a todos é um jeito de tu sempre se colocar como certo na situação. Tanto é que no Brasil, politicamente, as pessoas gostam de usar esses inimigos comuns, que é o fascismo e o comunismo, né? O comunismo não pega de jeito nenhum, porque é só bobalheira, só que o fascismo às vezes pega. E também é bobalheira aqui, porque o pessoal não é de fato fascista na maioria das vezes. Mas qualquer um que diverja de certa linha, as pessoas tendem a colocar. Fazer um parênteses ali. Sim. Na maioria das vezes, que fique bem claro. Que tem uma galera aí que, olha. Sempre vai ter aqueles 10% que vão ferrar com todo o movimento. Sempre vai ter aquele pessoal do 8 de janeiro ali que. Mas enfim. É que o ponto é assim. Tentem pensar assim, ó, é muito fácil odiar, entendeu? Então, sim, se tu tem um inimigo comum a todos, é mais fácil que todos odeiem a mesma pessoa, entende? Sim. É muito mais difícil a gente pegar e dizer assim, ó, vamos invadir o território ucraniano porque, nossa, olha só o que eles estão fazendo com o povo deles, é desumano, líder, né? Entende? É a estratégia de todo líder que convoca uma espécie de reunião, né? De rebelião, na verdade, de revolta, de guerra. Todos os líderes, puxando do fascismo ali, todos eles usaram do mesmo argumento na sua escalada ali final dos anos 10 para a sequência ali dos anos 20 ali e tal, até estourar na Segunda Guerra. Todos eles tiveram basicamente a mesma coisa. Pintaram-se os seus corações nacionalistas, né? Entregaram seus corações para a nação, todos deveras patriotas, e aconteceu o que aconteceu usando daquela coisa. Eles nos quebraram, o culpado é eles. Todo mundo sabe que estão fazendo chacota da gente, não sei o quê, mas os culpados foram eles. Vamos retomar o que é nosso orgulho, né? E aí acaba rolando o que rolou, né? Então, tá, mas o povo da Rússia não comprou esse argumento.
Não, Nós o contra povo eles. da Rússia e o povo do resto do mundo também não, entendeu? Mas por que não se comprou esse argumento hoje em dia? E veja bem, não se comprou naquelas. Porque a gente tem hoje aquele fenômeno de comunicação que eu falei antes. Tu pode interagir com uma pessoa da Rússia agora, se tu quiser. Tem o próprio Telegram, que é um negócio que todo mundo usa aí, é um aplicativo que é Pode russo. usar até o né? chat rolete lá da vida, também pra falar. É o quê? Aqueles chats de vídeo aleatório que conversa com pessoas aleatórias do mundo todo. Sim, chat roulette. Sim, é verdade, porque e tu tem acesso a essas pessoas que estão completamente distantes de ti, tanto fisicamente quanto culturalmente, entendeu? Tu tem essa forma de se comunicar. E nesse mundo globalizado, tu tem como pesquisar se aquele povo ali realmente tá com uma quantidade tão grande assim de nazista que a gente tenha que apoiar a Rússia, sabe? Tipo assim, não faz sentido. Mas aí dentro disso, a gente vai voltar num argumento que a gente já fala em diversos programas, desde o episódio do Dilema nas Redes, que é aquela questão de, por mais que a gente esteja com acesso a toda a informação, parece que a gente está mais desinformado, porque a gente só fica sendo retroalimentado com as mesmas coisas e nos deixando cada vez mais dentro de uma bolha. Então a gente acaba... Uma hora que você tá dentro de uma bolha, é difícil de sair, de chegar coisa de outra bolha pra ti. É muito difícil. É horrível. Sim, mas na Rússia eles estão passando por isso através da força do governo, né? Na Rússia, na Coreia do Norte, eles passam por isso também, na China. Uma das estratégias são países que a Rússia usou, inclusive, foi de um pouco antes de começar a guerra, alguns dias antes, alguns perfis claramente fakes começaram a postar uns vídeos tipo de gatinho, uns vídeos desses engraçados que vão irritar na rede social, lá no TikTok. E no minuto após se iniciar a guerra, esses perfis que viralizavam, que estavam com diversos seguidores e tudo mais, começou a bombardear de propaganda pró-Rússia. Entendeu? Eles fizeram uma estratégia ali de forma a chamar a atenção das pessoas, para as pessoas seguirem aqueles perfis, e a partir do momento que começou a guerra, eles mudam a narrativa para atingir exatamente atingir a grande massa, né? Só que daí as pessoas podem gostar ou não, né? Eu vou dar uma experiência pessoal, pra mim não chegou nada pró-Rússia. Nada. Nem pra mim. Sim, mas tu entende que aí é em função da nossa grande bolha chamada Ocidente? Sim. Será? Sim. É que não chega nada de várias partes do mundo pra nós. Cara, mas não, pra mim, chega coisa falando positivamente de China e Coreia do Norte. Não, tudo bem, só que ainda assim existe simpatizantes dessa galera aqui no Brasil, entendeu? É diferente da Rússia, que daí é muito pontual, e foi muito pontual mesmo, porque o que aconteceu? Antes de ter esse ataque da Rússia, o primeiro ataque da Rússia na Ucrânia, nosso presidente anterior foi lá para fazer negociações, né? E ele acabou com a guerra da Rússia, né? Eu lembro disso. Ele virou um E como é que ele acabou com a guerra da Rússia, né? Como é que ele acabou com a guerra da Rússia? O Brasil tinha um interesse o poder da amizade na Rússia. Isso, e aí usando do poder da amizade, a amizade entre os povos e da profecia messiânica, ele foi lá e convenceu o Putin a não atacar, né, a Ucrânia. Por o Putin não atacar a Ucrânia, então o que aconteceu? Quando chegou no Brasil essa história aqui que o Messias salvou o mundo da Terceira Guerra Mundial, porque isso foi uma história que foi divulgada aqui, as pessoas simpatizaram levemente com o Putin. Existiu um povo que estava simpatizando com o Putin. Só que, tipo assim, a partir do momento... Né? O que é bizarro, porque muitos dos apoiadores da turma do Bolsonaro tinham simpatia pela Ucrânia, né? Justamente aí por ter uma direita bem cara, digamos assim. Eu não vi isso, cara. Falar bem sério, eu não vi. Aí que tá, é que tem. O jogo era bem complexo.
Porque não apenas pela questão da direita aí ser forte na Ucrânia, mas também pela questão do seguinte, ninguém gosta de guerra aqui. Por mais que a gente faça arminha com a mão e diga, tem que matar o não sei o que, o grupo A, entendeu? O povo não gosta de guerra. A gente gosta de fingir que gosta de arma, entendeu? A gente gosta de usar arma pra se defender. Mas a guerra, ninguém vai lutar, sacou? A gente viu isso, né? Porque os caras estavam lá sempre, bandido bom, bandido morto. Que foram esses direitos humanos, não sei o quê. Bastou eles serem presos e conviverem daquelas situações que eles criticavam, Sim. Eles queriam os benefícios que eles reclamavam que era, não, agora tu vê, não precisa matar bandido, tu vê só, a gente tá preso, vamos segurar, né? Aquela coisa da autopreservação, né? É fácil mudar a opinião das pessoas, não é mesmo? Não, mas até voltando pra questão da guerra, pensa no seguinte, vocês não ouviram falar das histórias dos mercenários que estavam indo pra ajudar a Ucrânia na guerra? Os mercenários da O OTAN? que acontecia com os mercenários que eram malvadões e armados brasileiros que iam lá pra Ucrânia pra ajudar na guerra? Voltavam com o rabo entre as pernas. Não, alguns voltaram com o rabo entre as pernas e outros, pior ainda, morreram. Claro, tem as pessoas que foram pra lá voluntariamente em busca da coisa e tudo mais, ok, porque são pessoas que é aquela coisa assim, ó, normalmente o cara que ele já foi do exército e atuou em missões, né, ele acaba tendo um certo trauma. Fetiche. Não, um trauma de acabar voltando pra isso. Fica alguma coisa psicológica que o cara acaba preferindo estar naquelas ações, né, de guerra, de tudo mais, pela tensão, pelo movimento, porque parece que aquilo dá sentido pra vida deles, né? É como se fosse o único propósito deles. Eu não sei se é algo comum em todos os exércitos, se é com todos os soldados, mas aquela coisa do... Como é que é o transtorno pós-traumático, né? Traumático. Alguma coisa assim, né? É muito frequente, Transtorno de estresse pós-traumático. Isso. Então, faz um sentido o cara que já atuou se sentir assim, animado com a ideia de voltar pra batalha, digamos assim. Só que tem esses machões aí que tu tava falando, os caras foram lá, não, mas na guerra eu vou passar fome, na guerra eu vou passar frio, eu não vou ter o meu playzinho pra jogar o meu COD com meus amigos aqui, não vou poder jogar o meu LOLzinho. Aí o cara, né, entende? O cara sai da sua zona de conforto achando que é aquela bolha que ele via aquela coisa que ele via nos filmes, nas séries, nos jogos. O cara acha que é fácil ir pra guerra. Os caras acham que é fácil atirar com uma arma, e não é. Não é fácil. É chato para um caralho, é difícil pra cacete do cara pegar e, tipo... No caso, quando eu servi, a gente só aprendeu a atirar com fuzil. Eu não tive nenhuma experiência com pistola nem nada do gênero. E era um inferno, velho. Porque era uma tensão absurda na hora que tu tá com aquela porra na tua mão, porque o troço... Tu sabe que ele pode matar uma pessoa. E um tiro que tu erra ali, tu arranca um braço de um colega teu. Então... Tu usar um equipamento daqueles deliberadamente pra matar uma pessoa já indica um certo problema mental que tu tem da desvalorização da vida ali. É uma falta de empatia absurda. Ou não, porque o cara vai tentar te matar também. Né? Não, isso Sentido na guerra... autopreservação. Ok. Não, na guerra, ok, eu entendo e super concordo. Tu tem que, né, tu vai ter que se defender ali naquela situação. Mas os caras que defendem o uso de uma arma para matar o outro, que acham que o correto é matar os outros, no caso, normalmente esses acabam sendo criminosos, não é mesmo? Eles já têm os seus problemas ali para resolver, né? Então, eles acham que é tudo muito fácil, tudo muito como é nos jogos, que tem a mira automática, que a arma não pesa, que não tem o precisa de manutenção na área. A manutenção, que é um inferno de fazer, porque quando tu desmonta um fuzil, tu perde uma pecinha daquilo ali, é um inferno pra achar depois. Porque uma molinha daquela que tu perde no meio do barro, o fuzil fica inútil. Tu botou mais de 20 mil reais, dólares, sei lá, qual é a moeda que é o valor e qual o preço exato, no lixo, porque aquela molinha tu não vai achar ali do êmbolo que eles falam, não tem.
Entendeu? E aí? A própria situação de tu... porque, tipo assim, diferente de um jogo, diferente de um stand de tiro, tu não tá atirando numa coisa sem vida que não tem uma história, tu tá atirando numa pessoa que tem a sua própria história, que tem seus filhos, tem sua mãe, tem suas irmãs, seus irmãos, sabe? É bem diferente, tu tá acabando com uma trajetória ali e afetando várias pessoas. Mas o cara que tá na guerra não vai pensar nisso. Desculpa. Não, claro, só que tu entende que da mesma forma que o cara não pensa nisso... Ele pensa depois. Da mesma forma que o cara... Eu não sei se ele vai pensar depois, cara. Não sei. É que assim, ó... Historicamente... Para pensar no seguinte... Não tem como afirmar isso. Tu acha que o soldado, tá? O cara que tá ali atirando, ele tá fazendo porque ele quer? Ou tá fazendo porque foi mandado? Talvez a maioria não. A maioria não. A questão da sobrevivência vem de ambos os lados, né? Se o cara foi mandado a estar ali, enfrentar uma outra pessoa... Eu acho que o ucraniano, nesse caso, o ucraniano tá ali porque tá matando com gosto. Eu acho que nesse caso. Não, o ucraniano. O russo tá sendo mandado. Uma vingança. Sim, ele tá se defendendo, daí o russo foi mandado. Eu entendo. Eu acredito que depois que estoura a guerra, isso é bastante como aquela nação que tá sendo invadida pensar dessa forma. Mas corroborando o que eu tava falando antes do sentimento de culpa que rola, né? Que conversa com o que o Vinícius estava comentando. Nesse filme, que é um remake, né? Dá pra dizer, aquele Nada de Novo no Front, tem uma cena muito específica no filme em que mostra o soldado alemão que mata sem dó e sem piedade o soldado francês ao se ver em risco dentro de uma vala. Só que a partir do momento que ele mata o cara tá lá agonizando, ele começa a sentir imediatamente uma culpa de aquele cara é um ser humano também. E aí ele vai revistar o cara e acha a carteira do cara que tem a foto da mulher e dos filhos, e ele se sente culpado. E no livro tem um trecho específico dessa cena que fala exatamente, tipo, porra, se a gente não tivesse lutando por aqui, eu nunca ia te dar um tiro. Eu queria que não fosse eu a te matar, um negócio assim. Que o livro, ele é escrito por um cara que viveu a Primeira Guerra Mundial. E eu acredito que a maioria dos soldados que passaram pelas guerras, pelas batalhas, que passam por missões, que vêem seus companheiros morrendo, que vêem seus familiares morrendo, conhecidos morrendo, eles vão ter também aquela raiva no momento de atirar, mas imediatamente depois, pelo menos no início, assim como as próprias notícias assim, que são chocantes no início, tu acaba acostumando com o tempo. E quanto mais tempo se passa, mais tu acostuma. E pior isso é, claro, pra cabeça dos soldados, por isso que muitos não têm volta depois, né? Nunca voltam a ser as mesmas pessoas. E a mesma coisa, tipo, hoje em dia... Mas tu acha que ele não volta a ser a mesma pessoa porque ele matou o outro ou por causa daquela tensão que ele ficou ali? Não, é por causa é que é uma confusão de sentimentos. Pensa só, imagina tu, Douglas, tá? Numa mas tu acha que o cara lá até o último homem não matou ninguém? Sim. Ele vai ter o trauma por ver a morte de perto, por ter os amigos morrendo. Concordo. Mas eu acho que o cara matar o inimigo, ele não vai ficar com tanto remorso. Eu acho que é mais a situação ali sim. Toda que ele fica. É que eu acho que daí é uma questão de desumanização do teu inimigo, tá? É que nem a questão que eu tava levantando antes a respeito da coisa da nazificação ou pacificação ou comunistificação do teu inimigo, sabe? Tu tá identificando o teu inimigo como algo que não é igual a ti, entendeu? Tu tá identificando ele como uma aberração, como uma coisa... desumana, uma coisa que é tão abjeta, né? Que tu não quer que exista mais, entende? Então, digamos assim, a partir do momento que tu é um soldado, tá? E tu tá no fronte de guerra, e aí tu mata o outro soldado, passou-se o tempo da guerra, tu começa a ver pessoas como aquele soldado. Tu vai interagir de novo, o tempo vai passar, a Rússia vai voltar a circular pelo mundo de novo, assim, sem o estigma da guerra. E as pessoas não vão olhar para aquelas pessoas russas e dizer assim, meu Deus, será que ele estava na guerra matando ucranianos? Não, as pessoas vão dizer, olha, um russo, entendeu?
Mas o cara que tava lá no front da guerra, ele vai olhar pra todos os russos e dizer: eu acho que eu matei um parente desse cara. Será? Se eu matei um parente desse cara. Sim. Não, Sim. é uma coisa que pode vir a acontecer, entendeu? Porque a partir do momento que tu desumaniza, aí tu tira essa culpa. Só que a partir do momento que tu volta a humanizar, aí a culpa começa a chegar. Porque tu começa a ver na outra pessoa igual, entendeu? Porque se tu tá não vendo tem nenhum ali soldado agora que um passou russo... por guerra que não ficou com a cabeça toda bagunçada. Sim, imagina esse cenário pós-guerra, entendeu? Onde os ucranianos e os russos voltam a interagir. Tá, o cara que tava lá na guerra, ele vai olhar, o ucraniano que tava lá na guerra, principalmente, ele vai interagir com os russos e vai começar a pensar, olha, eu matei gente, podia ser como ele, entendeu? Essa pessoa muito boazinha aqui que me atendeu nesse restaurante, poderia estar lá na guerra e de repente teria levado um tiro mesmo. E aí esse cara começa a criar uma coisa dentro dele. Entende que existe um momento da desumanificação do inimigo. Só que a partir do momento que ele não é mais seu inimigo, ele voltou a ser humano. E como que tu trata todos os humanos? Tu trata pelo teu senso de moralidade que tu vive hoje. Entendeu? Sim. Se tu acha que matar é errado, tu vai achar que matar aquela pessoa é errado. Então, se tu começa a enxergar aquela pessoa que tu matou como um igual a esse cara aqui que tu acha que não deveria morrer, aí tu começa a entrar num conflito de emoções internas, entendeu? Mas essa coisa que tu falou de desumanizar é basicamente o que foi feito, né, lá durante o Holocausto e tudo mais, que pintavam os judeus como monstros. As crianças que faziam parte da juventude hitlerista, eles eram ensinados que os judeus eram monstruosos, que eles tinham deformidades e tudo mais, que era até muito bem abordado isso naquele filme do Taika Waititi lá, do Jojo. Jojo Rabbit. Jojo Rabbit, que é um filme muito bom, inclusive. E é uma temporada de Jojo Bizarre Adventures. Que é muito... o stand isso, do guri é o Hitler. Pra quem conhece o Jojo. Muito isso, que é muito isso. E, tipo, faz a cabeça das crianças que já vão crescer com aquela coisa do judeu ser um monstro e tudo mais, né? E esse cenário pintado vindo das camadas de cima, assim, né? Dos generais e tudo mais, acabava contaminando e envenenando cada vez mais as pessoas, e as pessoas iam tendo crescendo aquela coisa. E isso não acontece hoje, principalmente por aquilo que a gente falou da informação, das pessoas conseguirem ver isso. Mas por que essa guerra ela está sendo conhecida como a guerra do TikTok? Por quê? Porque várias das informações, por ser uma rede quase instantânea, né? Muitos dos influenciadores ucranianos e russos, mas principalmente os ucranianos, estavam lá sendo atacados, em locais que estavam sendo atacados, e compartilharam suas histórias, seus vídeos de 30 segundos, 1 minuto, 2 minutos às vezes, com bombardeios, com cenários pegando fogo e coisas e tudo mais. Ao mesmo tempo que muitas notícias eram veiculadas ali de forma a... qual é o termo correto? De desorientar? Não. Desinformar? Desinformar. Os meios de comunicação e os próprios países, para não serem divulgadas estratégias, coisas do gênero, de alguma forma, de por onde está sendo o ataque, etc e tal. Então, ao mesmo tempo que tinha essas informações instantâneas, a gente via relatos ali da guerra o tempo inteiro, em tempo real, a gente também via muita desinformação. E dentre essas desinformações, surgiu a referência que o Doug fez lá na abertura do Fantasma de Kiev. Né? Que foi o primeiro mito dessa guerra, né? Que era supostamente um soldado que com o seu avião abateu mais de 40 aviões. O cara era praticamente o Maverick lá no Top Gun lá, né? O cara badass pra caralho, né? Só que não, o cara simplesmente nunca existiu, né? Apesar de várias, tinha até foto do cara. Não. Foto essa desmistificada depois, né? A foto era um advogado argentino. Exatamente.
Pegaram os vídeos do Ace Combat lá do PlayStation e botaram o advogado da Argentina junto. Teve um canal de TV aí, deve ser uma Record da vida, que botou imagens da guerra, só que eram imagens de um Call of Duty. Eu lembro disso. Então, eu acho que a gente pode dizer que o efeito da TikTokização que a gente fala tanto no episódio 27 como num episódio mais recente do 80 e poucos, 82 talvez, 83, que chegou a TikTokização também na guerra, né, de certa forma, porque a narrativa estava sendo construída através do TikTok para muitas pessoas. Tem o soldado lá que eu comentei mais cedo com o Vinícius ali, que ele pode se tornar um herói de certa forma, né? Ele tinha a simpatia de muita gente por ele fazer as dancinhas lá durante os combates, não, né? Mas nos períodos de que ele não estava combatendo. Seria engraçado. Mas enfim, que era pra comprovar pra família dele que ele tava vivo e tudo mais, né? Então é uma história bonitinha e tudo mais. E vai se criando essas narrativas dos heróis, dos vilões e tudo mais, né? E eu falei tudo mais várias vezes. Pois bem, será que esse cara tá vivo ainda? Acho que a gente pode dar uma verificada depois pra conferir e colocar lá na postagem lá, os 5 vídeos mais visualizados. Mais bombaram na guerra? A gente não se contém, ainda, né, com os trocadilhos. Mas ainda mesmo nessa do TikTok, eu lembro que teve um esquadrão russo que postou um vídeo no TikTok lá num ginásio, com um troço assim. E daí pelo vídeo os ucranianos descobriram onde é que era e mandaram bombardear lá. Não foi o Mamãe Falei? Não. Não, isso realmente aconteceu. Isso realmente aconteceu. Não, mas tá eu não tô falando sério. Eu acho que foi o Mamãe Falei que aconteceu isso aí. Que até deu um problema diplomático lá envolvendo ele. Não em função da frase idiota, mas parece que ele tava numa cervejaria, uma coisa assim. E aí ele começou a fazer vídeo lá dentro, fez os stories. Acho que eu lembro disso. E aí diz que explodiu a tal da cervejaria 2 dias depois que ele fez os vídeos. Pô, tu vê só, né? Quase que a gente se livra do problema. Mas o caso ali, né, é justamente aquela coisa dos stalkers de rede social, né? Porque, de fato, as pessoas se expõem o tempo inteiro na rede social. E me lembra muito aquela piada muito antiga e muito clássica quando falam principalmente dos brasileiros, né? Que tinha os brasileiros lá na guerra, lá, que estavam em determinado momento, daí vai lá o soldadinho brasileiro e acende uma fogueira de noite. Pra se esquentar, evidentemente, tá frio. E aí os soldados alemães assistem aquilo e falam, eles estão lá? E aí o comandante alemão fala, não pode ser, ninguém seria burro o suficiente pra fazer isso. Pois bem, a gente percebeu que na guerra fazem. Falando nisso, tem aqueles, não sei se já viram aqueles vídeos de MRE, que é aquelas comidas de soldado pronto, que é num saquinhos. Tá ligado. Achei que tu tava falando de ASMR. E daí, justamente pra evitar esse troço aí do fogo e da fumaça, desenvolveram um que esquenta dentro do próprio plástico, próprio saquinho ali. Eu achei, isso é muito bem bolado, meu. Eu nunca pensaria nisso. Não tem uma cerveja que gela quando tu abre ela? Eu não sei. Eu não tô sabendo, eu tenho a impressão que tem. saber. Tenho a impressão que tem uma cerveja lá que ela tem um esqueminha dentro dela ali que quando tu faz o tss, sabe? Aí ela pega e mistura o esqueminha ali e ela gela instantaneamente. Interessante. Eu tenho que procurar isso aí, eu acho que é interessante. Tem um ponto disso que o Doug falou que é uma característica de quase todas as grandes guerras, né? Que é de estimular o desenvolvimento da tecnologia de alguma forma, né? Se eu não me engano, na primeira lá a gente desenvolveu o rádio, na segunda a gente desenvolveu os aviões e, consequentemente, acabou chegando na questão da informática, na internet e tudo mais. O que será que essa guerra pode deixar de legado também pra gente no futuro, né? Porque não vai deixar só o rastro bélico, né? Vai deixar algum legado de alguma forma, seja positivo ou negativo. Sabe o que eu penso que essa guerra pode deixar é que as guerras do futuro talvez não tenham soldados, sejam tudo por drone, porque essa guerra tá usando muito drone. Isso é verdade. E é uma patifaria, né? Os caras estão lá escondidinhos no meio do mato, do nada vê um dronezinho, só larga uma... e já era. Não, mas aí tem o... Que nem o cara aquele que tava na posse do Lula lá, que tinha um caixotão lá
O cara andando do lado pro outro com um baita num caixotão, assim, era o caçador de drone, aquilo lá. Verdade. Bateu massa a arma do cara. Parece a arma de videogame, né? Eu achei muito bizarro. Mas enfim, vocês acham que ainda existe a possibilidade de uma escalada mundial ou nuclear? Cara, eu não sabia nem que era possível ter uma guerra por território. Acho que tudo é possível, né? Cara, eu acho que se o Putin tivesse nas últimas, ele usaria a bomba nuclear. Porque se ele usar, vai ser mais prejudicial pra ele, no fim. Porque, olha, vamos pegar pelo lado da dispersão da radiação. Vai acabar tudo indo pra Rússia. Vai contaminar a Rússia inteira. Não, mas ele pode não usar na Rússia, ele pode usar em quem... Na Rússia. Ele pode não usar na Ucrânia, ele pode usar em quem tá fornecendo... mas daí é carta de suicídio daí. Mas aí é o que tu acaba de falar, se ele estiver nas últimas... Não, pra ele pode fazer isso, só que se for, digamos assim, tá nas últimas, tá? Ele faz isso. As consequências que teria seriam imediatas, porque não tem defesa contra todo mundo atacando no mesmo ponto, digamos assim. Porque eu imagino, e aí é só uma suposição, no momento que o Putin larga uma bomba nuclear, todos os outros países vão ir pra cima da Rússia. Eu acho que nem a China. Eu acho que nem a China apoiaria a Rússia. Porque. Veja bem, falando, aqui no. Não, tudo bem, assim, ó. Eu entendo o que vocês estão falando, assim, da perspectiva humanitária, tá? Mas veja bem, a gente mora num país que não tem envolvimento nenhum com guerra nenhuma, e mesmo assim, os dois caras que estavam concorrendo à presidência no ano passado estavam defendendo Rússia. Eles não defenderam a Ucrânia, defenderam Rússia, os dois. Com que argumentos? Nenhum. Os dois só falavam merda pra defender a Rússia. E defenderam a Rússia. Entendeu? Se na situação em que a Rússia está oprimindo um outro país minúsculo, que tá ali com um monte de gente saindo em corredores humanitários, se mesmo assim os dois candidatos a presidente, que são linhas opostas, supostamente, de um país de tamanho continental como o Brasil, acharam que os russos estavam certos naquela situação, imagina pessoas que têm interesse geopolítico na coisa. Eu acho que vai acontecer uma coisa... Quem ocorreu aquele caso do suposto míssil russo que teria atingido a Polônia, em que, num primeiro momento, é um míssil russo. Num segundo momento, a Rússia pega e fala, olha, isso aí é a Ucrânia que tá simulando um ataque russo para que a OTAN entre na jogada. Ao mesmo tempo que a Ucrânia fala, não, mas é um míssil russo, a gente não fez isso. Então, pode ser que a Rússia apenas tenha errado, pode ter lá o soldado Melo, que é ruim de mira, e errou o alvo, entendeu? Pode ser um ataque deliberado, e pode ter sido uma estratégia de desinformação da Ucrânia, que, dando certo, digamos assim, foi uma estratégia ucraniana. A OTAN entrou e dizimou a Rússia. Gênio. O soldadinho russo lá errou. Burro pra cacete. Foi proposital. Burro pra cacete. O que aconteceu? Não, vamos deixar assim. Foi um erro, não foi uma coisa deliberada. Não vamos entrar na guerra, vamos segurar. Entendeu? Esse episódio deixou todo mundo cagado, né? A Rússia ficou cagada com esse episódio e o outro lado também. Não passava nem átomo. Cara, pensa em... Vocês já jogaram poker? Já, não. Eu sou péssimo. Não, eu não sei jogar. O jogo do poker, ele é considerado um jogo de inteligência e não de sorte, justamente pelo uso do blefe. Porque, além de algumas outras estratégias, o blefe é uma maneira de tu colocar as cartas na mesa. Tu dá o andamento do jogo através do blefe. Tu fingir que tu tem uma mão muito boa faz com que tu controle a mesa inteira. Se os outros acreditarem que tu tem uma mão muito boa, todo mundo te dá o dinheiro. O que acontece? É por isso que eu digo assim, uma coisa é a gente aqui no lugar de cidadão que vive num país que nunca passou por uma guerra de escala mundial. A gente pensar de forma humanitária o que seria uma guerra. Outra coisa é tu ser um líder global e pensar qual é o teu interesse geopolítico naquela situação ali, entendeu? Porque pela lógica humanitária, a gente sempre vai dizer que a guerra é ruim.
Só que o cara que tem uma grande potência, ele vai dizer, olha, é ruim, mas de repente eu vou ser a próxima potência mundial que vai fornecer pra todo mundo, entendeu? Então, tô nem aí, se mata. É muito diferente a escala do pensamento, entende? Ponto de vista, definitivamente. Quer ver uma coisa? Vocês já jogaram Civilization? Sim. Já. Outro jogo que eu O que vocês fazem no Civilization? Vocês constroem um grande império, né? O que vocês fazem quando vocês constroem uma grande fazer civilização? alianças comerciais, etc. Ou... Alianças? Tanto pode fazer aliança, mas qual é a outra opção? Domínio. Esse Dominação. território está no meio do meu caminho, do meu império. Destruir. Vou tomá-lo. Foda-se. Entende que pra gente é um jogo, mas de repente pros caras lá também é. Existem essas possibilidades, né? Como é que é? Como diria faz sentido. como é que é o Bem, Nick Fury pro Loki? concluir. É o sapato e a formiga. Verdade. Vinícius que Não. citou a Marvel, tá, Nilson? Não fui eu. Eu não tenho essa referência. Aí, a gente não citou Mas, o então, vamos Soldado indo para Invernal nossas ainda. conclusões finais. O que vocês esperam ainda dessa guerra? O que vocês acham que pode acontecer ou que não vai acontecer? Ainda. O que vocês têm? Quais são os prognósticos de vocês? Quais são as previsões? Eu acho que essa guerra ainda vai se arrastar muito tempo. Ainda temos... Estamos em fevereiro, então estão com a ação do General Inverno ainda, né? Ele deu uma parada na guerra. Mas eu acho que ainda ela vai se arrastar. Eu não vejo uma saída. Eu não consigo enxergar uma saída, um término para isso. Nenhum lado está disposto a ceder. E eu acho que se for escalar para algo maior, vai ser se a China entrar na parada e querer invadir Taiwan. Eu acho que essa aí vai ser a escalada principal disso aí. Pode desencadear. Essa é a minha análise geopolítica. E pra gente... pra gente que gosta de anime, o Japão tá cagado com essa possibilidade aí, né? Da China tomar Taiwan, porque daí diz que o Japão seria o próximo na linha ali da conquista da China. Bem, uma guerra já teve certas conclusões aí, né? Conclusões não, consequências pro Japão, né? Porque a radiação não fez muito bem pro pessoal lá. A cabeça deles não Godzilla tá aí até hoje. umas coisas que eles criam lá, é troço bizarro. Ouçam o episódio 50 e poucos Tokusatsu. É isso aí. 54. Conclusão aí, Vinícius. Tem uma Vinícius. parte 2 desse episódio. Conclusão, Vinícius. Poderia, ainda mais agora que a gente expulsou o Nilson. Conclusão, eu tenho que concluir ainda. Então, tomara que a guerra acabe, porque o Senhor da Guerra não gosta de crianças. O Senhor da Guerra não gosta de crianças. É isso aí, Nil Show. Eu acabei de citar Legião Urbana. Trouxa. Coitado. E Marvel, no mesmo episódio. E tu, Melinho? Qual a tua conclusão? Eu vou ser o cara que vai ousar sonhar. Eu acho que sim, pode ocorrer uma terceira guerra mundial. Mas como na última vez que eu falei que poderia acontecer uma guerra, aconteceu, eu espero que eu esteja errado. Porque até a previsão lá não tinha acontecido. Então os números da Mega Sena não acertam, né? Mas os desastres, porra! Mas falando de uma forma mais séria, eu acho que realmente existe a possibilidade. Eu acho que é uma possibilidade mínima. Eu acho que a grande maioria das nações vai entrar no modo Celso Roth ali, já que o Vinícius tem que citar futebol, né? No modo Celso Roth ali, todo retrancadinho, cautelinha, não vai se atirar, entendeu? Eu tenho a perguntinha.
E eu acho que era isso, né? Vai ficar na cautelinha, vai ficar naquele empate 0x0, ninguém vai perder, nem ninguém vai ganhar, e era isso. É isso aí. Perguntinha. Eu tenho a perguntinha, o Melo me deu uma ideia de perguntinha. Eita. Eu? Vamos lá. Lisonjeado? Qual jogador hoje seria capaz de parar a guerra entre Ucrânia e Rússia? Que baita pergunta! Não fica melhor que isso. Um forte abraço, nos vemos no próximo episódio. Te inscreve lá no canal e deixa o like. Faz o cocô. Curta, comenta e compartilha. E no próximo episódio, Beijo. possivelmente vai ser um assunto muito mais leve do que esse. Vamos falar sobre morte. Tchau! Isso aí. Tchau.